Em Juízes, capítulo 6, versículo 12 diz: O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. O título do texto de hoje é A Coragem que Transforma Tudo. Antes da gente começar a ler a história de Gideão, ele era um israelita chamado por Deus para poder libertar o povo de Israel. Então, naquele tempo, Israel estava oprimido por conta da desobediência, por conta da idolatria, né? Então, eles estavam... E isso, né, eles desobedecerem, essa questão da idolatria estava deixando eles empobrecidos e com medo. O Gideão, quando o anjo aparece para ele, ele está escondido no lugar fechado, inseguro, assustado, né? E aí ele fala: O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. E a gente vai ler, né? Esse devocional. Então, antes da gente começar a leitura, a gente vai orar. Pode fechar seus olhos. Respira fundo. Pai querido, muito obrigada por esta terça-feira. Obrigada por termos a oportunidade de estar aqui, Pai, reunidas em comunidade para ler mais da Tua palavra. Hoje a respeito, né, de coragem, mesmo a gente sendo às vezes inseguras, com medo, o Senhor tá ali não nos chamando só porque a gente está pronta, né, mas para a gente se tornar pronta. O chamado ele vem mesmo no meio do medo, né? Então, que esse devocional possa tocar o nosso coração, que a gente lembre que mesmo que a gente se sinta pequena, incapaz, Deus ele vê algo maior em nós, né? A presença dele nos capacita para que a gente possa cumprir o nosso propósito e a gente não precisa esperar estar confiante para dizer sim ao que Deus nos chama para fazer, né? O sim é o que desperta coragem dentro de nós. Então, que esse devocional possa tocar o nosso coração, possa trazer refrigério para nossa alma, possa trazer transformação e que a gente tenha sabedoria, né? Para poder aplicar isso no nosso dia a dia, compartilhar isso com as pessoas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A coragem que transforma tudo. À primeira vista, Gideão parece um herói improvável. Quando o encontramos em Juízes, capítulo 6, ele está fazendo o que a maioria dos israelitas também fazia, escondendo-se dos inimigos, os midianitas. Quando as tribos mais fortes do leste invadiam para roubar as colheitas e oprimir o povo israelitas, preparam esconderijos nas montanhas, cavernas e fortalezas, em vez de permanecerem firmes e lutar. Os israelitas chamaram a Deus por um Salvador e Deus respondeu. Mas provavelmente Gideão não era quem eles esperavam. Gideão não parece ou se sente como um guerreiro valente. Ele nem soa como um. Quando o anjo do Senhor aparece e declara as palavras de Juízes 6:12, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A primeira reação de Gideão é basicamente: quem eu? Esse momento marca uma virada, não só para Gideão, mas para todo o povo de Israel. Porque o Deus que chama Gideão é o mesmo Deus que o capacita. Ao longo de Juízes 6, vemos essa transformação acontecer. Gideão questiona, hesita, até pede sinais e ainda assim, Deus pacientemente o encontra em meio ao medo e o molda como líder para libertar o seu povo. Deus não é limitado pelas inseguranças de Gideão. Ele o chama como ele é,
mas não o deixa do mesmo jeito. E o mesmo acontece conosco. Deus, ele não nos vê apenas como a gente é agora, mas como estamos nos tornando nele. Onde a gente vê medo, ele vê coragem. Onde a gente enxerga fraqueza, ele vê potencial. Onde vemos uma vida comum, ele vê um guerreiro valente. Você pode não se sentir forte ou preparada, mas se Deus está te chamando, ele estará com você. E isso muda tudo. Então, Deus vê além do que a gente vê, né? Mesmo a gente às vezes sendo fraca, mesmo a gente com medo, ele nos considera guerreiras, ele não nos define pelo nosso passado, nem pelas nossas circunstâncias ou pelas nossas fraquezas, mas pelo propósito que ele tem para nós, né? E antes de qualquer ação, ele fala: o Senhor está com você. Isso mostra que a nossa força não vem da gente, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas com a nossa própria força, mas da presença de Deus. Então, por isso a importância da gente vir aqui, né, entregar nossa vida ao Senhor, pedir sabedoria, coragem, né, porque a nossa identidade ela é fortalecida nele, né, e ele nos capacita para realizar o que parece impossível, né? Então, quando Deus fala para ele, poderoso guerreiro, não é um elogio que ele está fazendo, ele está profetizando sobre a vida dele, que ele vai se tornar isso, né? Não de acordo com o nosso destino, mas de acordo com a nossa realidade. Então, mesmo que a gente se sinta com medo, incapaz, Deus ele vê algo maior em nós, né? E ele nos capacita para que a gente possa cumprir o nosso propósito, né? Que às vezes parece que a gente não vai dar conta. Então, né, a gente não precisa esperar estar confiante para dizer sim ao que Deus nos chama para fazer, né? É o sim, né? A gente sempre fala, a gente dá o passo que Deus coloca o chão, né? O sim que desperta a coragem. Então, como saber que Deus está conosco muda a forma com que a gente reage ao medo e à incerteza. Então, a gente pode dar um passo, que ele dá 3 reflexões, né? A gente pode dar um passo de fé, mesmo quando a gente não se sente pronta. A gente pode pedir ajuda a Deus em vez de confiar na nossa própria força. A gente pode confiar que a presença dele é maior que o nosso medo. Pai querido, obrigada por ver em nós mais do que muitas vezes a gente consegue enxergar. Mesmo quando a gente se sentir insegura, com medo, que o Senhor nos lembre que estás conosco. Ajuda-nos a viver com coragem, sabendo que o Senhor nos chama, mas também nos capacita. Que o Senhor possa nos tornar forte com a tua força. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E quantas vezes, né, a gente se sente fraca, frágil. E a gente tem que lembrar que não é sobre nós, né? É sobre Ele. E agora a gente vai agradecer. Agradecer por Ele nos lembrar disso. Que quando Ele fala seja forte e corajoso, corajoso guerreiro, às vezes não é a situação, mas Ele está profetizando isso sobre a nossa vida. Em Salmos capítulo 103, versículo de 1 a 2 diz: todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Esse salmo de Davi ele é um convite para a gente lembrar de tudo que Deus já fez, né? Mesmo as coisas que às vezes a gente esquece, né? Que é poder acordar, estar aqui agora, o cuidado diário, o perdão, o sustento, proteção, o amor, né? A expressão aqui para a gente louvar ao Senhor significa a gente exaltar Ele, agradecer com todo o nosso coração. Então, a gratidão ela deve vir de dentro da alma. Não adianta a gente vir aqui agradecer da boca para fora, sabe?
mas a gente precisa sentir isso. Então, eu vou ficar em silêncio para que a gente possa agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Vamos fazer isso agora. Pai querido, além de te agradecer pelo fôlego da vida, pela tua presença, por estarmos aqui em comunidade, também queremos te pedir perdão. No Salmos 51, versículo 10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Esse versículo ele faz parte da oração de arrependimento do rei Davi. Depois que ele pecou, ele reconheceu a sua falha diante de Deus. E em vez de pedir perdão, Davi ele pede uma transformação interior, um coração novo, um espírito firme que não volta a cair. Então ele nos lembra que o perdão não é só sobre apagar os erros, mas também sobre deixar Deus nos renovar por dentro. Então a gente vai agora pedir perdão pelos nossos pecados. A gente vai pedir para que o Senhor possa nos renovar o nosso coração, mente. A gente também pode orar perdoando os outros. Então vamos fazer isso agora. Agora é o momento a gente orar para que o Senhor possa nos renovar. Pai querido, assim como o Senhor nos perdoa, queremos também perdoar os outros. Colocar tudo aos pés da cruz. Que o Senhor possa nos proteger de todo mal, nos livrar de todas as tentações. Em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai orar pelos outros. Em Números capítulo 6, versículo 24 a 25, diz que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e bondade. Essa é uma das bênçãos mais lindas da Bíblia, né? Ela tem uma oração completa para interceder por alguém que está pedindo. Então ele fala que o Senhor te guarde, ele traz proteção, faça resplandecer o rosto sobre ti, ele, né, traz graça e também ele dá a paz, né? Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Então ele traz proteção, favor e graça, misericórdia e paz. Agora a gente vai
orar pelos outros, e se você quiser, você pode falar o nome da pessoa que você vai orar e repetir esse versículo aqui, né? Esses 3 versículos de Números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. Que o Senhor te abençoe e te proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, e que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Então, muitas pessoas às vezes não sabem orar, né? Pedir para Deus é uma conversa sincera com Ele, né? Orar por outro. Tem alguns versículos que nos ajudam, né, a fazer isso. Então agora eu vou ficar em silêncio para que a gente possa orar pelo outro. Vamos fazer isso agora. E agora a gente vai orar por nós. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz: Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça de Deus, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Imagine que Deus está na sua frente com os braços abertos. O que você faz? O que Deus faz por você? Então, se visualize na presença dele. Você pode abraçar, ajoelhar. Ele está ali pronto para poder te ouvir. Vou ficar em silêncio e cada uma aqui de maneira individual. Pode orar pela tua vida, pelos teus desafios, medos, dores, projetos. Então, vamos orar por nós agora. Pode ir encerrando. Senhor amado, ao encerrar esse momento de comunhão, nós queremos te agradecer pela tua presença, pela palavra de hoje, para nos lembrar que a coragem vem do Senhor, pelo teu amor que renova as nossas forças.
Pai querido, nós entregamos a Ti esse novo dia, essa terça-feira que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com as situações, discernimento, coragem para enfrentar os desafios. Pai, eu declaro que essa terça-feira será abençoada, cheia de oportunidade, repleta da Tua paz. Que o Senhor coloque as palavras certas, Pai, na nossa boca. Que a gente possa ser usada como instrumento de bênção na vida das pessoas, Pai querido. E que a gente tenha paz e que a gente consiga entregar tudo a Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, que seus planos são maiores para a nossa vida, Pai querido. E a gente pode afirmar que a gente descansa, Pai, no Teu cuidado, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que a Tua luz brilhe na nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do Teu amor, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, que a Tua presença nos acompanhe em cada decisão, em cada momento, e que a gente se abra, né, para que o Senhor haja de maneira sobrenatural na nossa vida. Então, que a gente dê o nosso passo de fé e abra espaço para o sobrenatural do Senhor agir em nós. Confiamos em Ti, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda farás. Que hoje o dia seja para tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham uma ótima terça. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.